Bom dia, bom dia. Vamos para mais uma live empresarial. 3 de julho de 2024. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Bom, pessoal, acredito que já dê para a gente começar a discutir algumas questões aqui que eu acredito que são importantes na relação nas sociedades empresárias, né? A relação aí conjugal que é sempre muito importante. Então, a sociedade entre cônjuges ela é extremamente relevante também, não só do ponto de vista do direito de família e sucessões, né? Mas também do ponto de vista do direito empresarial. E aí eu já começo com vocês o artigo central, né? O artigo central da nossa discussão de hoje, que é o artigo 977. Olhem só, com todo respeito à redação do legislador, ok? Gabi Henrique também, bom dia, seja bem-vindo. Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime da comunhão universal de bens ou no regime da separação obrigatória. Pessoal, olhem só. Basicamente, o que o legislador está querendo passar para o leitor? Os cônjuges, né, eles podem contratar sociedade entre si ou com terceiros. Só que aí, na parte final desse artigo, que me soa, e aí desde o início, desde a entrada em vigor do Código Civil, lá desde 2002, com a entrada em vigor em 2003, esse artigo, especialmente essa parte final, ele nunca foi digestivo para mim, ok? Sempre me causou um certo incômodo. Por quê? Porque ele permite que pessoas casados, né? Então fala faculta-se aos cônjuges, contratar sociedade entre si ou com terceiros. Só que aí na sequência ele limita essa situação. Ele fala, olha, desde que não sejam casados em dois regimes, da comunhão universal ou da separação obrigatória. Se você for analisar, e aí eu não quero entrar na seara do direito de família, do regime de casamento, mas se você for analisar do ponto de vista bem simples, são dois regimes totalmente antagônicos. O regime de comunhão universal é aquele onde se comunica tudo, a partir do momento que você casa, todos os bens são comunicados, ou seja, os bens adquiridos antes e depois do casamento, e o regime da separação obrigatória, que é aquele que é o contrário. Os bens não vão ser comunicados em razão do casamento. E aí me veio na época, né, e essa discussão eu sempre coloco isso para os meus alunos, de que eu não conseguia entender o porquê dessa proibição. E aí quando você vai estudar, vai ler, enfim, vai se aprofundar na questão, você percebe que o grande objetivo do legislador foi garantir uma proteção patrimonial para não se confundir bens do casal e bens da empresa. Pessoal, olha assim, com todo respeito ao legislador, eu sempre, quem foi meu aluno, quem é meu aluno, sempre me ouviu falar dessa maneira. Para mim, o artigo 977 do Código Civil, ele é ilegal, ele é inconstitucional. E por que ele é inconstitucional? Porque ele fere o direito de livre associação para fins lícitos. Então, quando você pauta as pessoas, aos cônjuges, a impossibilidade de contratar sociedade entre si ou com terceiros em razão do regime de casamento, me parece flagrantemente inconstitucional. Porque é uma opção dos cônjuges do seu regime de casamento. Comunhão universal, comunhão parcial, separação final dos aquestos, separação obrigatória, enfim, não importa o seu regime de casamento, é uma deliberação do casal. E aí, a partir do momento que o casal adota um regime X de casamento, vem o legislador infraconstitucional do Código Civil e fala o seguinte, olha, não, em razão do seu regime de casamento que você adotou, regime de comunhão universal ou da separação obrigatória, você não pode montar uma empresa com a sua esposa, você não pode montar uma empresa com o seu marido, você não pode montar uma empresa com quem quer que seja. Então você me impossibilitar de montar uma empresa com o meu cônjuge em razão do meu regime de casamento, para mim, é flagrantemente inconstitucional.
E aí isso, eu acredito que essa situação ela vai ser resolvida, e aí logicamente é o anteprojeto do Código Civil, ainda que está sendo muito ainda discutido. Esse artigo 977 ele vai passar a ter uma outra roupagem. Então até peguei para vocês aqui, logicamente, pessoal, lembrando, é o anteprojeto, é alguma coisa ainda que está sendo discutido, mas existe uma grande tendência do artigo 977 sofrer uma reformulação. Provavelmente, qual vai ser a redação do novo artigo? É lícito aos cônjuges, independentemente do regime civil de bens ou de separação obrigatória, constituir sociedade entre si ou com terceiros. Então, basicamente, pelo novo texto da legislação, do projeto, né, do anteprojeto aí do Código Civil, esse artigo vai ser modificado e de maneira muito feliz, porque sempre ele se mostrou inconstitucional na minha visão. Então vai existir uma modificação no sentido de permitir que os cônjuges possam contratar sociedade entre si ou com terceiros, independentemente do regime de casamento. E aí, aproveitando, já que nós temos aí alguns minutinhos, eu gostaria de tratar com vocês outros dois artigos que tratam também da relação patrimonial envolvendo cônjuges. Olha só que interessante, primeiro artigo 1647, deixa eu ver se eu consigo pegar ele rapidinho aqui para vocês, ele está um pouquinho fora aqui da ordem, mas eu já localizo ele aqui para vocês. 1647, olha só. Ressalvado o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta. E aí, inciso 1º, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis. Então, automaticamente, o que diz o artigo 1647? De que o cônjuge que desejar vender patrimônio, exceto no regime da separação absoluta, obrigatoriamente ele vai precisar da vênia conjugal, ou seja, da outorga conjugal para conseguir vender aquele determinado patrimônio. Só que o artigo 1647, ele trata de bens do casal. Então, necessariamente precisa da vênia conjugal. Quando você vai para o artigo 978, e aí ele está num local completamente longínquo, né, do 1647, por isso eu até estou demorando um pouquinho para localizar aqui para vocês. Olha só, o que diz o artigo 978? O empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. Então só tomem cuidado que são dois artigos completamente diferentes. O artigo 1647 trata de bens do casal, que toda vez que um deles for alienar ou gravar de ônus real, precisa da vênia conjugal. Já o artigo 978, ele trata de bens da empresa. E aí, sendo bens da empresa, o empresário casado pode, independentemente do seu regime de bens, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis que pertençam à empresa. Então, pessoal, hoje na live eu queria tratar com vocês, eu pelo menos acredito que tenha conseguido, apresentar para vocês o artigo 977, que para mim e a maioria dos autores é flagrantemente inconstitucional, porque ele fere o direito de livre associação em razão de maneira injustificada, em razão do seu regime de casamento, e que pelo anteprojeto do Código Civil, esse artigo vai sofrer uma modificação permitindo a constituição de sociedade independentemente do seu regime de casamento, e também a análise de dois artigos, o artigo 1647, que trata de bens do casal, e do artigo 978, que trata de bens da empresa. Bom dia! Pessoal, então um grande abraço a todos, tenham todos uma excelente quarta-feira e um resto de semana abençoado aí. Muito obrigado, beijão a todos!